Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast, aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre parentalidade, falar de todos os aspectos que estão em torno do que é uma paternidade, uma maternidade, uma parentalidade consciente. Aqui eu comecei a falar sobre paternidade, então o início foi bastante pais, mas também falamos sobre maternidade. E hoje vocês já viram aqui no card quem é a nossa convidada, falar um pouquinho sobre maternidade negra, falar um pouquinho sobre a questão do autismo, falar um pouquinho sobre a questão de ser mãe solo, enfim, vários aspectos para a gente falar nesse episódio. Então, ó, já dá o curtir, já dá esse like, já compartilha, vai ser muito importante para a gente mostrar para esses algoritmos da internet, YouTube, no Spotify, enfim, qualquer agregador que você esteja, é importante você curtir, comentar, compartilhar. Se tem a opção de avaliar como Spotify, nos avalie com 5 estrelinhas, que é muito importante. Já assina o canal no YouTube, então é um dos nossos recados. Tenho aqui para falar também que nós temos nossa campanha no Apoia-se, no apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá você tem lá um descritivo da melhor maneira que vai tocar o seu coraçãozinho para nos ajudar aqui financeiramente, para poder dar esse apoio, para manter toda essa estrutura com equipamentos. A gente ainda vai chegar no patamar de trazer nosso convidado, tá? E nesse momento ainda você vai vir para uma parte 2 que eu vou fazer o Pix. E por falar em Pix, nós também temos a opção de apoio financeiramente através do nosso Pix. É o papo de pai podcast @gmail.com. Essa é a nossa chave para o Pix. O valor que tocar seu coração também é muito importante. Tá bom? Então vamos começar nosso episódio de hoje, propriamente dito. Falar um pouquinho sobre essa moça que está aqui na minha frente, de sorriso grande, que é uma simpatia nas redes sociais e aqui se mostra realmente uma pessoa muito simpática. Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada, tô super feliz de estar aqui e sendo chamada de moça, então é ótimo. O bom da melanina é isso. É verdade, não entrega. Se apresente, por gentileza. Sempre que pedem para eu me apresentar, eu tento fugir da ideia de que eu sou a mãe dos meus filhos, mas boa parte de mim é isso, né? Uhum. Eu sou mãe de 3 filhos, tenho 38 anos, sou uma pessoa que estou sempre tentando estudar, sempre aprender sobre tudo. Acho que o que me define é isso, eu gosto de aprender. E como os meus filhos são grande parte aí da minha vida, eu tenho aprendido sobre maternidade, tenho estudado muito sobre maternidade e compartilhado aquilo que eu tenho aprendido. Ou não, né? São as bagagens que nós trazemos, né? Isso. Então é sempre bom poder falar um pouquinho delas. E a idade dos seus filhos? O Murilo, aqui. O Murilo mais velho tem 20 anos. Eu tenho o Lucas, que vai fazer 8 anos agora em agosto. E tem a Maia, que tem 2 aninhos. Então, uma diferença de idade... do primeiro para o segundo foi um salto grande, do segundo para a terceira, nem tão grande assim. Eu sempre brinco que eu tive um filho, e aí quando eu tô quase esquecendo como é difícil, como a gente não tá aguentando mais, aí você só lembra só daquele roxinho bonitinho, aí eu quero mais um, aí beleza. Aí eu lembro como não, nunca mais eu quero filho. Aí eu vou esquecendo de novo, mas agora eu não vou esquecer nunca mais. Eu tô na testa assim, ó, chega. Bem isso, né? Quando a gente começa a dormir tranquilo, vamos ter outro filho? Pois é, então. Quando eu retomo a cama, começo de novo. E Murilo, quer se apresentar? Não sei muito bem como fazer, nunca tive presente assim, então... Relaxa, faz de conta que a gente está se conhecendo na rua, como você falaria? Eu sou Murilo, faço isso, faço aquilo. Prazer, meu nome é Murilo, sim, tenho 20 anos. Tô sempre ajudando minha mãe com algumas coisas, com conteúdo, sempre que precisa de ideia, algumas coisas assim, ou até mesmo na edição. Algumas coisas eu ajudo a fazer também. E aquilo, eu sou o irmão mais velho, então sempre tô cuidando bastante dos meus irmãozinhos, sempre qualquer coisa, assim, seja lá o que for, tô sempre presente pra eles. E eu nunca imaginei que seria uma responsabilidade, assim, que eu teria muito, mas é uma responsabilidade que eu não acho ruim, assim, até porque não são meus irmãos, minha família, tudo mais. E eu gosto de fazer, eu gosto de estar presente, cuidando deles, brincando, ajudando com as coisas em casa, sempre gratificante estar junto com eles. Então, eu gosto bastante dessa parte como irmão mais velho. Quando eu era pequeno, eu achava que, não.
Eu ia perguntar isso, se essa mudança de chave aconteceu agora, né? Depois da maioridade? Mudou, assim, minha maneira de pensar quando eu tinha acho que uns 16 anos. Assim que eu pensei, sou o irmão mais velho, então tem que dar um exemplo, né? Eles vão se espelhar em mim, então tem que ser aquele irmão legal, salvo, perfeito, tá sempre presente. E eu tô fazendo o máximo que eu posso e eu acho que tá indo bem. Então... E não se culpe, não se cobre, está no caminho certo. Se espera. Porque, felizmente, infelizmente, tem essa carga, né, do irmão mais velho. Né? A questão de ser sempre a referência, de sempre estar ali, não posso errar porque não posso dar esse desgosto para meus pais, não posso mostrar para meus irmãos também que esse é o caminho que não é legal. Então tem essa carga. Falo isso porque eu sou o irmão mais velho e tem todas essas nuances de ser. Mas pelo que eu acompanho, né, assim, a gente conhece as pessoas pela rede social, né, e às vezes se acha íntimo, né, já vê tantas coisas que, puxa, que bacana, né, e eu vejo que você é um braço direito da sua mãe, né, tá ali, pau pra toda a obra, né. De verdade, assim. Sim, realmente. Sempre foi, né, até porque eu tive ele muito jovem, então a gente sempre teve uma relação muito mais de amigo do que de mãe e filho, né. E isso facilitou muito as coisas pra gente, assim. Nunca tive grandes problemas de relacionamento. Lógico que a gente treta pra caramba, porque nós somos pessoas de personalidade forte. Mas nunca tive grandes problemas. E quando ele foi ficando mais velho, ele foi entendendo por conta própria que ele podia me ajudar. Não que ele precisa, que eu sempre tento deixar claro isso, né? Que não é uma obrigação dele, mas ele entendeu que ele podia me ajudar. E vendo a mãe solo, é lógico, né? Que ele vai querer fazer alguma coisa. E ele faz muito, assim, nossa, segura vários BOs. Inclusive, quando ele falou dessa virada de chave com 16 anos, foi um momento, assim, muito difícil, que eu precisava trabalhar fora, não tinha quem cuidava do irmão, né, que ainda não tinha pequenininha. E a gente estava no processo de conseguir a nossa casa própria. Só que a gente participava de um projeto popular e precisava estar nas reuniões. Eu não podia estar nessas reuniões porque eu tinha que trabalhar. E ele E aí eu falei, desisti, não tem jeito, eu tenho que trabalhar e a gente vai deixar pra lá. E aí um dia eu cheguei em casa e ele falou, mãe, fui na reunião por você. Foi, e aí? Como... ninguém queria falar comigo, mas eu falei, eu e minha mãe. Eu tenho que resolver por ela porque ela tem que trabalhar pra sustentar a gente. E foi lá e meteu a cara e brigou e conseguiu assinar... Olha. Começou a participar das reuniões por mim. E eu senti, assim, que ele assumiu a responsabilidade, sabe? Foi muito legal. Assim, é um orgulho. Nossa, e ao mesmo tempo você olha assim, poxa, caramba, será que tá certo? Será que... É um misto, né, de sentimentos. Sim, eu fico sempre tentando livrar ele de algumas coisas, né? Porque ele é da personalidade dele assumir responsabilidades até sobre mim, assim. Às vezes, de cuidar e tudo. E eu falo, não, filho, vai passear, vai sair, curtir com seus amigos. Mas você vai ficar bem? Vou, cara, eu sou adulta, eu me viro, fica tranquilo. Mas ele é muito desse tipo. Mas eu tento sempre aliviar a carga pra ele, porque ele tem a tendência de assumir os BOs de todo mundo. Não é só meu, não, de todo mundo. Infelizmente. E vai chegar o momento que sua mãe vai sair, leva um casaco, hein? E não volta à tarde. É assim sempre. Você faz palestras, vende cursos voltado para a educação antirracista, né? Isso. Então, de onde que surgiu esse estalo? Lógico, nós como pessoas pretas sabe literalmente na pele a importância disso. Mas como foi essa virada de chave também? Preciso mostrar para as pessoas que falar sobre isso, estar letrado racialmente é importante para o mundo, não apenas para as pessoas pretas. Então, um pouco isso mesmo, né? Questão de sobrevivência. Eu sempre falo que é uma preocupação muito grande para os filhos pretos no mundo. Você sempre está preocupado com a segurança deles. E a minha forma de garantir essa segurança é educando as pessoas, né? Não acredito que a gente vai viver em algum momento num mundo livre de racismo, mas que pelo menos a bolha que a gente habita, que a gente frequenta, as pessoas próximas, sejam letradas racialmente, para que meus filhos estejam seguros. E, além disso, eu sou professora de formação. Eu fiz faculdade de História, depois Pedagogia. Legal. E quase 15 anos na sala de aula. Parei de trabalhar por conta do meu filho do meio, que é autista.
demanda muito cuidados e tal. Mas a educação é uma coisa que continuou presente na minha vida, né? Então eu entendi que eu podia trabalhar, fazer dessa causa um trabalho, um objetivo de vida, enfim, virou meta, assim, sabe? E aí eu comecei a pensar as formas que eu conseguia levar isso adiante. E aí surgiu o Instagram, que é uma forma de falar com as mães, que a galera da minha idade está toda lá no Instagram, é a rede social que está bombando para os boomers, né, Murilo? E comecei a partir do Instagram. E aí as pessoas começaram a me procurar para consultoria e tal. Eu falei, legal. Então esse é um espaço que eu consigo existir, né? Porque falar de maternidade, sendo uma mulher LGBT, negra, mãe solo, você não tem espaço. Não. Então, assim, eu senti que me deram esse espaço. Eu falei, não, então eu tenho E que assim, aproveitar. e até que tem o espaço ainda é muito restrito, né? Mínimo, assim, é lutando. Essa semana que passou, completou 1 ano da primeira turma do meu curso, né? Ah, que E legal. assim, eu tive uma crise de choro de 40 minutos, porque foi uma luta. Para divulgar, as pessoas não te divulgam, as pessoas querem fazer de graça, é convite para palestra, e aí todos os palestrantes têm um cachê tal. E aí a única mulher negra tem metade desse cachê, sem direito a negociar. Então, mesmo com todas essas dificuldades, ter conseguido chegar a 1 ano, né, trabalhando com isso, foi um marco, assim, para mim. Parabéns. Obrigada. E é só o início. E pode ter certeza que a gente ainda vai ouvir muito falar sobre você. E cada vez mais espaços, ocupando esses espaços ditos que a gente tem o não merecimento, né? O senso de não merecimento, né? Então, a partir do momento que tem alguém lá para poder falar e disseminar a questão, é muito bom. Uhum. A ideia é essa, multiplicar essa ideia, né? Sim. A minha intenção é essa, com o curso, com as palestras, porque pessoas pretas, infelizmente, não ocupam todos os espaços que merecem e que têm direito. Então, a minha intenção é que pessoas brancas aliadas, né, estejam nessa luta e levando essa mensagem e discutindo essa questão. Sim. E até datando o episódio, saiu a nota oficial do Carrefour, né, falando do último acontecimento com qual mercado lá? O Atacadão. O Atacadão, né, que é da rede do Carrefour. Fazendo aquela meia-culpa, mas passando pano. Nossa, mais de 150 mil funcionários, a metade são pretos. Tudo bem, mas só tá na base e o topo da pirâmide. Como que é essa diversidade? Né? Então não precisa chegar não só apenas as pessoas pretas, mas os LGBTQIAP+, a questão da mulheres e fazer todas as interseccionalidades possíveis e imaginárias para, sim, a gente ter um país realmente plural e diversificado em todos os aspectos, né? Isso é uma coisa que eu tenho começado agora a explorar mais, né? Porque eu sempre trabalhei mais com famílias e com escolas. E aí agora algumas empresas começaram a me procurar. Eu acho que é super importante, porque não adianta a gente faz o nosso dever de casa, a escola está fazendo a tua parte, mas aí chega no mercado de trabalho e você não é contemplado com uma vaga que você realmente merece por conta da tua cor da pele. Ou o contrário, né? Você consegue um cargo muito maior do que o seu merecimento, do que o seu estudo, do que a sua trajetória, porque você é uma pessoa privilegiada. E aí isso precisa mudar. As empresas precisam ter essa noção do quanto é importante, não só pelas certificações, que isso também é uma coisa, né? As empresas buscando certificações, aí começam a falar de pluralidade, mas não tem políticas internas que de fato contemplem os funcionários pretos. E mudar isso é muito difícil. O Carrefour está aí um exemplo, né? Contratou milhares de influenciadores negros, trouxe vários consultores, mas não mudou as políticas internas. Então não vai adiantar. Não vai. Infelizmente não, né? E depois do Atacadão já teve outro caso, você viu, né? Não. Sim, outro caso. Ainda não consegui, eu li de manhã, mas alguma coisa acho que foi em Fortaleza. Nossa. Também da rede Carrefour. Então, assim, você vê que é uma política deles. É a estrutura, né? Infelizmente, você vê o quanto é estrutural. Estrutural no mais visceral possível da palavra, né? É institucionalizado mesmo. Precisa alguma coisa ser feita, porque senão
Precisa. Não muda. E para ontem. Sanções, enfim, tem que ter algum tipo de penalização para poder minimamente frear. Sim. Né? Como você falou, as certificações, muitas empresas, governos só contratam algumas empresas se seguir um mínimo checklist ali de certificações. E ter lá o letramento racial tem que ser um desses imposto como o ISO 9000. Exatamente, também. É o básico. É o básico. Você primar pela qualidade. Você prima por uma consciência de raça dentro da sua empresa. Né? Então, talvez esse seja um primeiro passo, um primeiro caminho. Mas não apenas isso, né? Uhum. Então, tem que ser todo um aspecto. Até antes falava brincando, mas agora com muita seriedade. A questão, quando você vê empresas, chega em agosto, mês dos pais, então você vê aquela diversidade, aquela pluralidade. Mas você vai ver a fundo, aquela empresa que está gastando milhões em marketing para vender seus produtos, não tem uma política que dá uma licença paternidade para o seu funcionário de minimamente 20 dias. Uhum. Né? São pouquíssimas que estendem isso para um mês. Um mês. E só. Né? Então, que adianta mostrar uma importância do pai presente, só que na sua própria empresa, do portão para dentro, não faz isso. Aí muda. Né? Aí é outra realidade. Infelizmente, né? Maior parte, mas é assim, é o que você falou. Eu acho que é um primeiro passo importante no sentido de que nem todo mundo vai aceitar a pluralidade e vai conviver com a diversidade plenamente. Mas vai ter que me tolerar, sabe? Sim. Hoje eu discuto essa questão muito nessa perspectiva de que nem todo mundo vai se tornar antirracista. Mas precisa pelo menos entender que racismo é crime e que perto de mim eu não vou tolerar. Assim, né? Bem esdrúxulamente, que volte como era em 2015. Né? Porque a gente teve um retrocesso. Porque era velado. Hoje não. Hoje não. Escancarado. Hoje é escancarado. As pessoas quase se orgulham de ser racistas. É bizarro, assim. A estrutura é muito complicada. E você falou a questão, né, de se ter quando se tem um filho preto. Os meus filhos não são pretos, né? Uhum. E eu faço um trabalho de letramento minimamente com eles, porque eles vão ocupar algum espaço em que talvez não tenham pretos. Mas assim, meu pai eu conheço pessoas que são. Então, por que eu estou olhando aqui ao redor não tem? Uhum. Né? Ou começando pelo ambiente escolar. Né? Porque são poucos. Aí você pega... Já tive essa conversa com o meu mais velho, e assim... Quantos brasileiros tem no Brasil? Vai lá, 200 milhões. Qual que é a porcentagem de homens e mulheres? Praticamente 50%. Eu falo, filho, mais da metade são pessoas pretas, negras, que estão lá os pardos, as pessoas mulatas, todos o colorismo. E a outra metade, menos da metade, são pessoas brancas, indígenas, asiáticos, enfim. Mas a grande maioria das pessoas são da pele igual do papai, mais escura. E você vê essa é correspondente nos ambientes que nós vamos? Na escola, na festa, em algum lugar? Sabe? Então, mês passado a gente estava aqui gravando, a gente foi no museu e assim, você vê as pessoas que estavam visitando. Aí a gente subiu no terraço, as pessoas que estavam trabalhando, apesar que naquele ambiente tinha mais pessoas brancas trabalhando. Uhum. Só que os únicos pretos que estavam lá era eu e mais 2 que estavam lá visitando o museu. Sabe? Então você vê o quanto a estrutura é para que você não chegue lá. Para te mostrar que aquele não é teu lugar, né? E muitas vezes eu interiorizei isso, que realmente não é meu lugar. Às vezes a gente vai em algum ambiente que tem gente com dinheiro, gente com poder, assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? É muito difícil. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Eu me sinto mal. Tava conversando com uma amiga, inclusive, que ela vai ser madrinha numa festa de casamento super chique. Ela não quer ir porque ela vai ser a única preta na festa, né? E aí ela meio que querendo um conselho e internamente eu pensando assim, eu não iria, porque eu tenho essa resistência. Eu me sinto acuada num lugar onde eu sou a única negra. E, infelizmente, a maioria dos espaços que a gente é obrigado a frequentar, né? Os espaços que a gente escolhe, eu sempre escolho estar entre os pretos. Eu
entretenimento, se a gente vai numa festa. Mas tem lugares que a gente não escolhe, né? Então, assim, nunca tive a oportunidade de escolher ser atendida por um médico preto, porque depende do SUS. E a grande maioria dos médicos do SUS são brancos. Nas escolas. Tanto que o primeiro contato da maioria das crianças com racismo é na escola, porque é isso, né? 60% quase da população é preta, mas você chega na escola, tem 3, 4 pretinhos por sala. Você tá na escola pública, ainda tem lá uns 40%, mas se você vai para uma escola particular, 10% dos alunos são negros. Reduz bastante. E onde que tá essa galera, né? E a ideia é essa, se não muda e se não discute por que é tão diferente, por que tantas pessoas brancas têm essa oportunidade e pessoas pretas não têm, vai se naturalizando, principalmente na cabeça das crianças. Ela fala, se não tem branco aqui, se não tem preto aqui, é porque não é lugar de preto. E pronto, né? Se a gente não trazer essa discussão, não problematizar isso, aí fica a questão da meritocracia, que realmente é isso aí, meritocracia. O cara mereceu, se esforçou pra estar. Mas não partiu do mesmo ponto essas pessoas, né? Exatamente. Não tem a questão do transporte público, não tem a dificuldade disso ou aquilo, a falta de acesso a algumas políticas públicas, tudo isso implica diretamente, né? A gente conversando com o Thiago Ribeiro do Invisibilidade, né? Ele trouxe o dado de crianças, pessoas síndrome de Down pretas, tem uma expectativa de vida de 25 anos. E as brancas, 50, 60. Mas foi feito um estudo para ver o porquê. Mas é tudo igual. É só o acesso a terapias. Sabe que você falando nisso é uma coisa que, assim, me toca profundamente. Porque o meu filho do meio, ele é autista, todo mundo sabe, mas ele não tem laudo. E ele tem 7 anos. E por que ele não tem laudo? Porque até os 3 anos de idade, em todas as consultas, a partir de 1 ano eu falava, meu filho ainda não tá falando. Ele não falava mãe e pai, né? Assim, coisas que... Poxa, já era mãe, eu já conhecia os marcos do desenvolvimento das crianças. E eu conversava com o pediatra e ele sempre falava para mim, não pode comparar com outras crianças. Você precisa entender que cada criança tem o seu contexto. E ali eu já comecei a sentir o racismo porque uma das justificativas de vários médicos, mais de 3, falando o seguinte... de repente você convive numa família desestruturada, onde não tem tanto diálogo. E aí a criança vai demorar mais para falar. Só que não, cara. Isso não, primeiro que não justifica. E mesmo se tivesse, assim fosse, né? Mas no caso não era. Mas ele pressupôs que eu vinha de uma família desestruturada. E por incrível que pareça, nesse momento eu vivia a fase do comercial de margarina. Mãe, pai, filhinhos. E pelo contrário, naquele momento realmente era o mais perfeito possível, né? Exatamente. E eu cheguei a questionar isso várias vezes. E aí, por outro lado, já ouvi de médico falar, mas a senhora é médica? Quantos anos de medicina a senhora fez? Não sou médica, mas eu sou pedagoga. Eu estudo o desenvolvimento intelectual das crianças. Eu estou falando. E, além de tudo, sou mãe, né? Conheço meus filhos, eu sei. Eu entendo que ele tem necessidades que o mais velho não tinha e a gente precisa investigar. E eu sei que isso foi durando aí até os 4 anos de idade. Só quando ele chegou na escola... Porque também o acesso à escola foi muito demorado, 4 anos, por ser obrigatório, né? Aí a gente conseguiu vaga para ele. 1 semana de aula, o psicopedagogo me chamou para conversar. A senhora sabia que seu filho tem uma dificuldade? E começou a falar, eu falei assim, não preciso dar volta, meu filho é autista. Ele estava com medo de falar comigo e eu me senti, né? Tem pessoas que entram em negação, então eu falei, não, eu sei que você quer me falar, meu filho é autista, eu também sei disso, eu também acho que ele é. Mas o que eu posso fazer? Eu não consigo nenhum médico que acredite nisso. Aí ele escreveu uma carta de não sei quantas páginas, e aí, a partir da palavra de um cara que viu meu filho por 1 semana, aí foi levado adiante a investigação. Só que entrou a pandemia e várias consultas perdidas, né? Eu moro numa cidade onde tem 6 neuropediatras para toda a cidade. Então, meu filho está há 2 anos aguardando uma consulta. E não saiu o laudo dele até hoje. E eu comecei a ver que muitas crianças pretas as mães desistem de buscar o laudo por conta disso. E junta a questão também do o social, o financeiro. Exatamente, né? Porque aí...
Quando ele começou a apresentar questões mais severas, digamos assim, né? Crises emocionais, crises sensoriais, ele tinha muito, não dorme. Meu filho passava 3 dias sem dormir direto. E aí, como é que eu fazia, sendo mãe solo, passando noite acordada com ele e trabalhar no outro dia? Então, eu precisei parar de trabalhar. Ninguém dava conta de acalmá-lo durante as crises, tinha que ser eu. E aí que a fonte de renda secou e aí que foi por água abaixo mesmo o processo de investigação. Tô na luta aí, aguardando consulta de um lado, entrando com liminar de outro e aos pouquinhos está saindo aí. Mas ele já perdeu uma janela de desenvolvimento que não volta. Sim. Esse é uma tecla que eu bato sempre também. Seu Sebastião, até o ano passado, só tinha um. Ele se aposentou. Único neuro. Se você quer ter uma avaliação através de convênio da prefeitura com alguma faculdade, que uma vez por ano vem alguém lá para fazer um multirão, ou você paga, sabe? E eu acho isso muito injusto. Muito. Vendo a realidade das pessoas e para pagar R$350 por uma consulta. E não é apenas uma consulta. Exatamente. Se fosse apenas uma consulta, você fazia tripas do coração. Mas não é. Então, minimamente, você tem que ter não apenas o neuro, né? Tem um conjunto de multidisciplinares, de especialidades para poder acompanhar. Eu lembro quando a gente começou a investigação do Arthur, ele estava com 2 anos, 2 anos e meio. E a gente sempre estava com a pulga atrás da orelha, né? E a maioria dos médicos que nós fomos falava assim, não, seu filho não tem nada. É o tempo dele. Eu, no primeiro momento, nunca neguei. Mas assim, poxa, meu primeiro filho, talvez seja tempo mesmo. Né? Mas ele vai se comunicar, ele vai parar com as estereotipias, ou ele vai andar certinho, né? Não mais na ponta do pé. E as pessoas falando que não, é o tempo, é o jeito dele, vocês estão procurando pelo em ovo, né? E minha esposa muito mais assídua ali na investigação. E quando veio, assim, poxa, é isso mesmo, né? E aquela galera que, incluindo família, que falava que não era nada, assim, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui também é aquilo lá. E é muito difícil isso, né? Quando você não tem o apoio de dentro da família, não tem apoio dos médicos. A gente foi numa fono que falou assim, agora o autismo é moda. É moda, nossa, Né? A gente passou por 3 neuros. Desculpa pra criança mal criada. É isso que eu ouço. Não dá limite pra criança. E a gente foi em 3 neuros, um dos neuros queriam, 3 ou 4 neuros. Um deles queria que... Só tava dando um remédio pro Arthur e dopando meu filho. Assim fica fácil. Um outro que não queria laudar por conta, ele tem que estar alfabetizado. Sabe? Então são coisas tão... E assim, é que eu tava sempre junto, né? Talvez se eu não estivesse na consulta, teria uma atenção um pouco maior, né? Enfim... E ele tá com 8 anos hoje e não tá laudado. Mas ele participa de alguma terapia. Lucas faz fono, porque por conta própria, quando eu consigo bancar, né? Ele precisaria fazer uma vez por semana. Consigo uma vez a cada 15, às vezes uma por mês, mas é o que eu consigo pagar. Ele é atendido por uma psicopedagoga que era seguidora minha, e aí me chamou e falou, olha, vou te oferecer aqui um atendimento. E a escola dele está tentando, assim, me ajudar bastante, né? Porque sem o laudo ele não poderia ter nem a cuidadora e nem participar das aulas de atendimento especializado. Mas ele participa assim mesmo, sem laudo, e tem a cuidadora. O Lucas ele não precisa de tanto suporte, mas a comunicação é uma coisa muito difícil para ele. Ele começou a falar com 6 anos, né? Agora ele tá falando pra caramba. Mas ele começou a falar com 6 anos. Então, esse primeiro momento aí de escola foi muito difícil. E as pessoas falavam que ele era tímido, que ninguém... É isso que você falou, né? As pessoas sempre negam num primeiro momento. E aí, quando entende que não, é isso mesmo, aí se afastam. E a família fica sem rede de apoio nenhuma. No meu caso, eu era tida como louca.
Não, o menino anda, ele come sozinho, ele vai ao banheiro. Então, você tá exagerando. O pai entrou em negação, né? Que era, assim, a única rede de apoio, a única pessoa que eu podia contar nesse momento, porque eu não tenho uma família próxima, que mora próximo a mim, e nem ele. Então, é eu e ele pra tudo. Mas ele entrou em negação nesse momento. Demorou muito, assim, pra ele entender que tava tudo bem ter um filho autista, Sim. né? Porque eu entendo que dá um medinho mesmo, né? Você fala, poxa, aí como é que vai ser o meu filho? Ele não vai ter uma vida plena? Ele não vai ser alfabetizado? Né? Surgem várias questões. Mas demorou para ele aceitar. E hoje até a gente conversa muito sobre possivelmente ele também ser uma pessoa autista, né? Mas se hoje é difícil esse laudo, essa constatação, enfim, nos anos 80 é muito mais difícil, Muito né? mais. Mas entendendo um pouco das dificuldades do Lucas, ele começou a se entender. Então, Sim. talvez seja isso. E a grande maioria dos adultos que são laudados hoje, a grande maioria é por conta dos filhos, né? É. Começa, mas eu era assim quando era criança, sabe? Começa a ver os paralelos que batem. E eu lembro que Gisele sempre falando, não, eu falei, sim, vamos investigar, né? Nunca a partir do princípio, não vamos procurar nada, vamos, porque realmente pode ter alguma coisa aí pra gente aprender a compreender nosso filho, né? Esse é o ponto, independente do que possa vir a resposta dos médicos, nós estamos indo buscar conhecimento. E lembro que teve um questionário, um teste da psicopedagoga, que passou para Gisele, passou para mim, e tinha uma nota corte ali, que pela visão dos pais o filho tinha um potencial de ser autista, né? E me recordo que quando fez comigo, a pontuação deu assim, poxa, você está enxergando o que eu estou enxergando, né? Gisele não achava que eu estava vendo a mesma coisa, mas eu estava só que de maneiras diferentes de se expressar. Né? Então, para mim, eu sempre muito mais cauteloso. Né? Vamos procurar ciência, vamos procurar entender. Não é simplesmente ele tem alguma coisa, sim, ele tem alguma coisa. Né? E quando ela falava isso para todo mundo, as pessoas assim, não, você tá louca, você tá procurando, ó, o Arthur é perfeito, ele brinca, ele fala, ele gesticula, ele sabe as placas de trânsito. Tipo, sabe? Talvez seja por isso mesmo. Entendeu? Né? Por isso aí você mesmo. começa, não é inteligência. Não, lógico, ele é inteligente sim, só que não é para uma criança de 2 anos saber o que meu filho sabe, né? E o social, e a parte ali do dia a dia, né? Convive com meu filho, para você ver os detalhes. É muito isso. Conviva para você entender, né? A família do meu ex-marido, né? Que é um pouquinho mais presente do que a minha, sempre falava que eu estava exagerando, tal, justamente por isso. Ah, mas o Lucas olha no olho, o Lucas demonstra afeto. Poxa, crianças autistas demonstram afeto. E aí, com 2 anos, o menino sabia contar inglês até 300. E aí, isso falava, olha como ele é inteligente e tal. E aí, a minha sogra sempre comentava, né? Vladimir era assim também, não tá aí forte, trabalhando, casou. Eu falei, mas ser autista não significa não casar, não trabalhar, não estudar. Mas ela tinha essa noção, né? Que se o filho desenvolveu e tá bem, eu tava exagerando. E aí, agora que ela começou a entender algumas coisas, assim, que não era birra, que eu não era uma mãe permissiva. Mas demorou pra chegar nesse momento. E como é o convívio de vocês, Murilo? De mim com o Lucas? Assim, a gente não se fala muito, assim, porque o Lucas é muito mais na dele, ele é mais chegado, ele fica brincando, assim, assistindo, desenhando, que ele gosta bastante de planeta. Então ele fica naquele mundo dele, ali, aí ele tipo, os hiperfocos, né? O hiperfoco dele no momento é astronomia. Aí ele se dispersa, assim, eu tento falar com ele, ele fala, não quero. Fala, não quer conversar comigo? Eu falo, não. Eu falo, tá bom, já que... Aí eu fico tentando, tipo, conversar com ele algumas coisas assim, às vezes a gente brinca, assiste, fico mostrando alguns desenhos assim pra ele, pra ver se ele vai gostar mais, vendo até onde ele vai, vendo assim. E a gente geralmente brinca bastante com a Maia, assim, tipo, eu e ele com ela. A gente sempre vai no quintal, lá de casa, que como é grande,
Aí eles ficam brincando com a bicicleta, ou com bola mesmo, a gente fica brincando com o gato. Mas o gato não gosta de brincar com eles, não. Eu até imagino o jeito de gato foge. brincar. Várias vezes o Lucas, a Maia já correu pra dentro, chorando porque o gato mordeu. Mas a gente sempre, tipo, tenta brincar um com o outro assim. Antes ele não era tão chegado em mim. Ele não queria falar comigo, não queria brincar, nem nada. Hoje ele já me pede ajuda pra bastante coisa. Legal. Se seja alguma coisa da escola, não tá conseguindo vestir alguma coisa, ou tá procurando alguma coisa, ele pede pra mim. Às vezes eu tô deitado no quarto, ele bate na porta do quarto, entra, aí pergunta se ele sabe se você onde tá alguma coisa, assim e tal. Pipoca. Também, nossa, adoro. Ele gosta da pipoca do Murilo. A mãe vai fazer, não, é cara do Mu. A gente fica nessa, agora a gente tá tipo, se aproximando mais, tem uns 2 anos que a gente tá mais próximo, assim. Depois que a Maia nasceu. A Maia, ela fez meio essa ponte entre os dois. Eles eram mais afastados. O Lucas é muito apegado a mim. Muito, assim, absurdamente. Às vezes eu sinto que eu sou o hiperfoco dele, sabe? Porque não sei nem explicar o quanto ele é apegado a mim. E aí isso faz com que ele tenha ciúme do Murilo, lógico, né? Então, ele tem aquela vontadezinha de provocar, de fazer... O Lucas, ele provoca bastante. E o Murilo é mais velho, mas é irmão, né? Então, às vezes, ele cai na pilha do Lucas. Então, eles brigavam bastante. E a Maia meio que uniu os dois, porque aí é pequenininha, os dois morrem por ela. Então, ela ajudou bastante nessa união. Mas é uma coisa que eu acho bem legal. O Lucas confia em pouquíssimas pessoas e uma dessas pessoas é o Murilo. Ele odeia ir para a escola, ele chora todos os dias. Tem 3 anos que todos os dias o Lucas chora para ir para a escola. Mas o dia que o Murilo que vai levar ele, ele fica mais calmo. Mais do que comigo. Então, assim, eu fico muito tranquila, né? De saber que ele tem essa segunda opção, que não é eu para tudo. Que ele sabe que ele pode contar com o irmão. É um porto seguro, né? Sim. Algumas vezes ele, quando você saía, tinha que trabalhar, eu ficava com ele. No começo ele chorava, porque queria ficar com a mãe, né? Agora minha mãe sai de casa e ele só olha assim. Às vezes eu chamo ele e falo, eu vou ficar com o Murilo. Olha, às vezes acontece, né? Eu vejo meus filhos brincando, eu vou interagir com eles. Não, papai, a gente tá brincando. Tá bom então. Aí fica a dica, né? Aí você pergunta, Titã é uma lua de Júpiter ou de Saturno? Aí já... Então, vamos conversar agora. Aí entra no assunto que eu gosto. Aí eu já me sinto pertencente, porque viu, opa, ele tá falando a mesma língua que eu. Esses dias o Lucas estava assistindo na TV umas coisas sobre os planetas, aí vi que, se não me engano, um outro planeta assim tinha várias luas. Aí o Lucas sabia, tipo, nossa, sério? Tipo, eu não sabia disso. Eu tava ali fixo. Aí até minha mãe falou, nossa, você tá mais prestando atenção mais do que o Lucas, né? Sim, eu não sabia disso. Se interessar pelo hiperfoco dele também aproximou os dois. Sim. É muito bacana, né? Tem aquele canal incrível. A gente assiste bastante. A gente virou espectador do canal por conta do Arthur. Em casa também. Assistir documentários sobre insetos, sabe? Uma coisa tão... Quando a gente vai parar na televisão pra assistir? Nunca, né? Se não... Learn... Kids Learn Tube. Vou procurar para apresentar para o Lucas. O Lucas está numa fase de assistir a transmissão ao vivo da NASA. Que legal, que legal. Ele fica assim, horas lá, olhando, e aí ele já sabe umas coisas que a gente está perguntando para ele, meio que só para puxar assunto, Sim. né? Mas ele sabe mesmo, e aí a gente entendeu que essa é a ponte que a gente tem, porque às vezes ele se fecha tanto que preocupa, né? Fica muito tempo ali na dele e tal. Aí você vai puxar o assunto e é isso. Ele fala, não quero agora. Então a gente entendeu que falar sobre isso é uma forma de chamar ele para participar das coisas. Então pergunta para ele,
o quão frustrante foi ter cancelado a missão Artemis, eu acho que 3 ou 4 vezes o lançamento, ele vai falar. É uma tristeza na vida dele. Vai falar com suave. Ai, que bacana, que bacana. Até fazendo uma ponte, né, em relação ao racismo, tava vendo hoje, não acompanho o Big Brother, mas a matéria que eu tava lendo era quando a Lumena apontou o dedo pra falar com, não sei, com a Juliette, com outra mulher lá do reality, ela foi taxada de agressiva e não sei o que, e saiu com uma rejeição enorme. Aí, recentemente, ontem, uma mulher branca fez o mesmo gesto apontando para um homem preto. E ela é determinada, ela só está defendendo dela. Personalidade forte. E assim, como isso bate em você? Eu vi essa cena, também não acompanho mais. Já fui, assim, espectadora de Big Brother e essa edição eu desisti de acompanhar porque era muito gatilho para mim. Porque o racismo é isso, né? Agora as pessoas não têm vergonha mais de ser racista. E aí, todo dia eu assistia e chorava. Eu falei, não é entretenimento isso. Não. Então, parei de ver. Mas as coisas chegam na gente, então eu vi essa cena. E pra mim foi muito difícil, porque é o estigma do homem negro, né? O homem negro é sempre tido como violento. E essa mulher, ela fez tudo isso com um cara que é extremamente pacífico. Mas mesmo assim, ele foi taxado como violento, como machista. Todos os homens, né, trazem consigo aí a questão do machismo. Mas ele não é aquela pessoa que tem um machismo ali como principal característica dele. Mas ela trouxe isso. E é muito triste ver, porque não é só ali que acontece. Para mim, o ponto é esse, né? Se fosse só ali dentro, a gente ia ficar impressionado com aquelas coisas. Mas não é. Nessa mesma semana, a gente viu uma mulher chicoteando um homem negro, né? Então, você sabe que aquilo ali só é uma reprodução do que a gente vê diariamente. Então, para mim, foi muito doloroso, porque eu sei que as pessoas olham para o meu filho, que já é adulto, como um possível agressivo, violento, e que vão olhar ainda mais para o meu filho, que é uma criança com deficiência, e será um adulto com deficiência. Então, o estigma vai ser ainda maior sobre ele. É extremamente violento, mas eu também acho que é uma forma da gente falar sobre isso com pessoas que não estavam dispostas. Sim. Eu acompanho muito as discussões no Twitter a respeito do que acontece no Big Brother, porque eu realmente não tenho mais estômago para assistir. Mas eu vejo que muitas pessoas brancas que não estavam participando das discussões sobre o antirracismo começaram a se debruçar sobre esse assunto a partir dessa moça. Porque ela é assim, se a gente pegasse todas as características do patriarcado, né, do racismo estrutural e personificasse, para mim seria essa moça. Então é muito visível, ela qualquer pessoa enxerga, né? Então, apesar de muito violento, muito triste, é gatilho sim, mas para as pessoas brancas enxergarem o que está acontecendo, é importante. Eu vi alguma coisa em relação também à Aline, né? Quando caiu a ficha de que ela estava sendo a serviçal e ela não percebendo que é da família. E a questão de ser chamada de mames, uma coisa assim. Eu acho que vai ser que seja um divisor de águas também, né? Eu acho que para ela vai ser um baque. Talvez enxergar tudo que está acontecendo, que provavelmente ela não está tendo distanciamento suficiente para ver agora, né? Porque pelo pouco assim que eu observei, ela é uma pessoa que tem letramento racial, que traz uma carga aí já de consciência racial. Mas quando você está envolvido nas situações, e principalmente quando vem de pessoas que você não espera, é difícil de você enxergar, né? Então eu acho que nesse momento ela não consegue ter esse distanciamento, mas que vai ser talvez pior para ela, porque as consequências vão cair muito mais pesado nas costas de uma mulher negra do que de uma mulher branca, né? E eu acho que ela vai precisar assim, de um suporte psicológico absurdo para conseguir lidar com isso. Porque eu sinto que, infelizmente, nem todo mundo está pronto para entender, nem todo mundo assume que pessoas brancas possivelmente serão racistas. Não porque elas querem, nem todas porque querem, mas porque foram socializadas numa estrutura racista, né?
E aí ela não enxergar isso, ou enxergar e fingir que não vê, que talvez é o que está acontecendo, né? Também pode ter esse desdobramento dela tá enxergando, mas ela tá se camuflando. Porque antes o Black lá, né, que é o homem negro que está sendo praticamente... Não tem nem palavras para falar assim. Mas, enfim, antes ele do que eu. Também é uma autopreservação. Enquanto elas estão ocupadas sendo racistas com o outro, eu tô sobrevivendo. É uma estratégia de defesa. Eu até discuti isso lá no meu Instagram, que crianças fazem muito isso, né? A gente aponta o erro do outro, a gente aponta aquilo que a gente considera defeito no outro, para que ninguém enxergue da gente. Eu, por muito tempo na escola, fui uma criança que me percebia tímida. Sempre falava para as pessoas, quando alguém falava, como se descreva. Eu me descrevia como uma pessoa tímida. Não sou. Mas eu demorei muito para entender que eu nunca fui tímida. Mas eu deixava de me comunicar para não aparecer, para não sobressair, para não atingir, para não receber atenção negativa, né? E é uma camuflagem. Sim, o que eu vejo da Aline ali naquele programa é isso. Ela está se camuflando. E muita gente faz isso. E eu não julgo, sabe? Eu fico muito triste, porque no caso dela, sendo uma pessoa pública, ela podia ter um outro papel, que é o que o Dr. Fred está fazendo, né? De escancarar as coisas. Ela podia ter essa postura, mas também não julgo, porque é muito difícil se colocar nesse lugar de ser sempre combativo, de estar sempre militando, estar sempre discursando. É cansativo, né? É cansativo. Você falou da escola, me remeteu. Eu era uma criança tímida também. E me recordo que em determinado momento da minha vida, que era muito zoado, eu comecei a zoar as crianças. Então, isso me fazia mal. Aí, pra mudar isso, eu comecei a ser o divertido, ser o palhaço, ser o brincalhão. E isso perdurou durante muito tempo. Até o momento que vi que... Até brinco agora com essa onda de Red Pill, né? Eu era um macho alfa ali, só que não era o mais bonito, não era o mais forte, não era o mais rico, mais elegante, não, mas era o que fazia todo mundo rir, é o que orbitava em todos os núcleos, desde as patricinhas, os gays, os pobres, os ricos, as loiras, os pretos, os basquete, eu tava conhecia todo mundo, e infelizmente acabava sendo de ponte para essas pessoas também, era usado, né? E demorou muito para eu perceber isso, né? Tanto que há 3 anos, me recordando sobre algumas passagens da minha vida, eu me recordo que eu acho que estava com 18, 20 anos. Olha só a inocência, né? Passando, né, com um grupo de meninas, eu e os amigos, a gente foi chavecar e conversar, vai conversar. Aí teve uma menina lá, uma loirinha bonita, e falou assim, se fosse um século atrás eu te comprava. Meu Deus. Isso pra mim bateu como elogio, né? Mas depois... Quase 15 anos depois, assim, poxa, olha a estrutura aí, né? Até me arrepio. E... Sério, né? E a pessoa fala isso assim, achando bonito, né? Como se fosse E assim, ela replicou algo que já tá natural na vida dela, né? É isso. Assim, pra mim, poxa, ela me achou bonito, né? Então... Mas não... Desumanizou pra caramba, totalmente. mas elogiou. Mas é isso, a gente vai tomando consciência aos poucos. Eu tive um letramento racial bem precoce, né? Primeiro que eu venho de uma família que é toda negra, né? E algumas coisas estão ali presentes mesmo que seja sem a intencionalidade. Mas a minha mãe tinha muito forte uma consciência racial muito aflorada e discutia muito essas questões em casa. Meu pai já não. Meu pai não enxergava racismo. Meu pai é daqueles que falava que isso é mimimi, né? Mas hoje em dia eu consigo analisar essas falas do meu pai, que na verdade ele negava não porque ele não enxergava, ele negava porque doía enxergar. Ele sentia. E não vai conseguir mudar, né? Hoje eu entendo, né? Que por um tempo eu fiquei ressentida do meu pai não enxergar essas coisas. E hoje eu consigo entender que não, talvez ele só se preservou de uma dor maior dessa forma. Mas mesmo tendo essa discussão racial na minha casa muito presente, tem coisas que hoje, assim, eu me recordando e eu começo a entender, aquele dia aconteceu isso porque eu era preta. Se eu fosse branca, não seria assim. De vez em quando ainda rola
cabeça explodindo, assim, né? Meu letramento racial veio tardio, né? Já veio com a pandemia praticamente. Por mais que eu estava imerso sabendo da questão de racismo, de preconceito, de ter vivido vários momentos, vários episódios, mas que eu raspo minha cabeça desde os meus 11 anos, né? Aí em 2020, verdade, né? Poxa vida, vou assumir meu cabelo. Só que não deu, porque começou a aparecer as falhas, os buracos. Aí aqui começava a enrolar, mas aí sim, dava pra ver que eu era careca, porque ficava uma aí. Falei, não, raspada é menos pior. Agora já era, agora vai ter que ficar. E assim, por que eu não tive esse estalo lá com 17 anos, né? Enfim, passou, né? Então, Mas quanto que bom mais... que veio. Veio antes tarde do que mais tarde, né? Isso. E chegou, e hoje realmente a questão do antirracismo tem que ser pauta número 1 em qualquer lugar, qualquer aspecto, né? Principalmente no ambiente escolar, né? Tem que, como você falou anteriormente, a gente não tem a esperança de ver uma mudança. Talvez na geração dos nossos netos começa a repercutir, começa a ter algo palpável. Opa, na época dos meus avós não era assim. Agora a gente está tendo um pouco mais de consciência, assim, um pouco mais de carinho, propriamente dito, né? Então, mas isso tem que partir da escola, né? Lógico, as famílias sim, a questão das propagandas, questão de mostrar que o preto está em qualquer lugar, né? Não apenas nas... Eu entrei numa discussão uma vez, assim, mas vai ter uma novela de época da escravidão, vai colocar um japonês, vai colocar um branco de escravo? Tem que colocar os pretos, porque são pretos. Realmente, aí quando faz lá não sei se foi série, que mostrava se fosse o contrário, né? Tá vendo? Lembro. Ó, como são. Como que é que fala o ditado? Que o sonho de todo oprimido é ser opressor um dia, né? Só que, infelizmente, pode ser isso. Você tá tão cansado de apanhar, quando você tá com a chibata na mão, você vai ter vontade, né? Então aí vem a personificação do violento, do agressivo. Aí vem o outro lado, tá vendo? Não fiz nada. Eu não me recordo onde que eu li isso, né? Mas que um pouco desse estereótipo de que mulheres negras são agressivas, homens negros são violentos, na verdade, é o medo da branquitude da gente se vingar de tudo que a gente já passou. Sim, exatamente. E partindo do princípio que no Haiti, eu acho que na Jamaica, em alguns países da América Central, que a população escrava se revoltou e tomou o país, e aqui, poxa, quantos portugueses, quantos homens brancos tinham aqui? E quantos escravizados tinham aqui? Né? Era questão só de comunicação, a gente tomava o país. Né? Então o medo da branquitude sempre foi esse. Né? No início do século XX, a questão de convidar e dar terras para outras pessoas. Portugueses, ingleses, espanhóis, italianos, japoneses. Porque acabou de ter a alforria dos escravizados e estava todo mundo na rua. Criaram-se leis. Lei anti-vadiagem, a questão da eugenia. Tudo que o preto fazia nesse momento foi criminalizado, né? Exato. O carnaval, a capoeira, vender na rua, tudo que garantia algum tipo de saúde, né? Saúde mental, física, o trabalho, tudo que garantia a sobrevivência da população negra foi criminalizado no começo do século XX. Mas é muito isso que você falou, né? A Revolução do Haiti foi muito violenta, mas porque ela tinha um viés iluminista, né? Então, já tinha a ideia do princípio de liberdade de todos os homens e que nunca foi discutido no Brasil, né? Porque a gente sempre viveu naquele mito de que a gente vive uma democracia racial. A escravização de pessoas pretas no Brasil, apesar de muito violenta e muito cruel, foi muito inteligente, da pior maneira possível. Por quê? Criou-se essa falsa ideia de que porque alguns homens pretos conseguem ascender, é possível para todos, né?
Você permite que 3, 4 consigam essa ascensão para que todo o restante almeje essa ascensão, ao invés de se organizar e conseguir essa ascensão por outras vias, como pela via política, por exemplo. Né? Porque se todas as pessoas escravizadas, quando receberam a sua liberdade, tivessem recebido terras, aí as pessoas pretas teriam direito a votar. Porque o voto no Brasil, você precisava ter uma quantidade mínima de terra. Né? Só que era a maioria da população. Se as pessoas começassem a votar... Era simples, é uma conta simples, a lógica, né? Então vamos dar terra para quem vem de fora. Mas para quem está aqui, para quem construiu esse país junto com os indígenas, a gente não vai dar. Mas, infelizmente, essa falsa ideia de democracia racial que ainda perdura, ainda hoje eu ouço, assim, quase que diariamente pessoas me dizendo... Se dá o trabalho de ir lá no meu inbox no Instagram para falar que o meu trabalho não é válido porque não existe racismo no Brasil. Que eu estou inventando um problema que não existe. Eu não sei o que precisa acontecer para algumas pessoas entenderem e enxergarem o racismo que é tão escancarado. Né? Não sei o que é pior, né? Negar o racismo ou falar que existe racismo reverso. Então é incrível, né? Porque não existe racismo, mas o reverso existe. E para você, sendo uma mulher preta, uma mãe preta, uma mãe solo, como que bate dessa forma para você encarar a sociedade? Eu ia vir hoje com uma camiseta que tá escrito assim, mãe guerreira, aí tem um risco no guerreira e tá escrito embaixo, sobrecarregada. Eu me sinto sobrecarregada o tempo todo. Eu não posso descansar. A gente até tem uma piada interna, né, Murilo? Que eu acumulo em mim todas as minorias possíveis, né? Que eu sou uma mulher negra, LGBT, eu sou mãe solo, eu sou macumbeira. Não sei o que falta, assim, para um combo de opressões. Uma mulher gorda. Então, eu não posso descansar nunca. Mamãe atípica. Mamãe atípica. Eu não relaxo. Eu tô sempre... pronta para lutar, sabe? Faca no dente 100% do tempo. Isso é exaustivo, isso é cansativo. Isso minou a minha saúde mental de uma forma absurda. Hoje eu tô numa fase melhor. Mas entre 2016 e 2019, eu fui cuidada pelo meu ex-marido, porque eu entrei numa fase de depressão profunda, acarretada por várias questões, e todas elas... a principal fonte era o racismo. Em 2013, eu perdi a minha mãe, muito jovem ainda, com 53 anos. Minha mãe teve um infarto fulminante e morreu. Nossa. E muito nova. Mas por quê? Mulheres pretas são as que menos têm acesso ao serviço de saúde no Brasil. 17 dias depois da minha mãe morrer, a minha irmã mais velha, com 43 anos, com 40 anos, morreu. Também de infarto. Você percebe que tem uma idade muito próxima das duas. Por que a minha mãe foi mãe tão cedo? Para fugir de um trabalho análogo à escravidão, ela casou com o primeiro cara que ela conheceu, que foi meu pai. Para fugir de uma casa que ela era mantida praticamente prisioneira. Então, eu venho de uma história que o racismo está sempre permeando, né? E essa minha irmã que faleceu deixou 5 filhos. Uma escadinha, assim. E nas famílias pretas, você sabe que o filho de um é filho de todo mundo, né? Então, eu fui criar o Murilo e mais os meus 5 sobrinhos, com todas as questões de serem crianças pretas na periferia. Tudo isso foi me adoecendo, sabe? Você tá sempre preocupada com a sua sobrinha, que é uma menina, mulher negra na periferia, mas que precisa trabalhar para se sustentar. E deixou de estudar para dar conta de cuidar da irmã mais nova, para ajudar a sustentar, porque né, são 5 bocas aí. Tudo isso foi me adoecendo. E aí, no momento que os meus sobrinhos, o pai deles ficou muito mal quando a minha irmã morreu, então a gente deu esse suporte, mas no momento que ele se restabeleceu, então ele retomou o cuidado das crianças. E meio que o meu corpo falou, agora você pode sentir tudo isso. E aí eu caí nessa depressão de não sair da cama. Para tomar um banho, eu precisava que o meu marido me levasse para o banheiro. Eu estou tratando meus dentes até hoje, porque eu passei mais de um ano sem escovar o dente. De tão profunda que foi a depressão.
Então, você imagina como é lidar com isso o tempo todo, né? A gente está sempre preocupado com tudo que pode acontecer, com os meus filhos, com o meu ex-marido, que hoje a gente não está mais junto, mas a gente ainda é muito amigo. E ele é uma preocupação constante para mim, porque ele é um homem negro, retinto, que já sofreu várias situações de racismo. Então, ainda que a gente não more mais junto, ele é pai dos meus filhos, eu continuo me preocupando com ele. Então, eu estou sempre pensando formas de proteger a minha família, de cuidar dos meus filhos, de garantir a segurança, a existência da minha família, inclusive financeiramente. Porque, modéstia à parte, eu tenho uma formação que me garantiria uma colocação legal se eu fosse uma mulher padrão. Mas eu não sou. Então, eu sobrevivo financeiramente, assim, perdi a conta já de quanto tempo eu sobrevivo financeiramente, né? Não é aquela vida com folga, confortável. Tudo isso o tempo todo. E eu tenho consciência que não é só eu que vivo assim. A grande maioria das mulheres pretas vive essa situação. Todas as mulheres vivem em algum grau, mas mulheres pretas ainda mais. Né? Essas opressões, essas violências, a gente está muito mais sujeito. É isso, eu sinto que ser uma mulher negra, mãe solo e tudo isso é uma bomba relógio. Estou na panela de pressão. É muito complicado e muita gente não tem nem ideia de como que é tudo isso. Né? Ou se espelha numa novela que mostra como que é a vida na periferia ou na favela, mas o real, né? As pessoas acabam invisibilizando tudo isso. Né? E toda essa carga acaba sendo nula. Eu comecei a falar da minha maternidade no Instagram um pouco por conta disso, né? Eu comecei a consumir muito conteúdo de Instagram na época que eu estava grávida da Maia. E aí eu via uma maternidade que nunca chegava próximo do que eu vivi maternando. Mãe fazendo enxoval em sites americanos ou viajando para fazer enxoval. E aí, quando eu conseguia R$50 para ir no Brás, eu já estava felizona. Grande parte do enxoval dos meus filhos foi feito em brechó, né? E não tem problema com isso, mas é uma realidade que as pessoas sequer imaginam que existe, sabe? Quando você falou de como é difícil você conseguir um laudo para uma criança, aí as pessoas falam, poxa, mas se a gente fizer... Eu já ouvi muito isso das minhas seguidoras, e eu sei que é na melhor intenção do mundo. Mas se a gente fizer uma vaquinha, a gente consegue pagar isso. Consegue pagar para mim, mas são milhares de crianças que estão na mesma situação. É isso que quando eu reclamo, eu não estou reclamando só porque o Lucas não tem laudo, né? É porque várias crianças pretas não têm. E aí, não é só questão do médico, como você falou, não é uma consulta única, são várias especialidades, é você ter o dinheiro da passagem, porque a criança vai fazer terapia 3, 4 vezes na semana, e você não tem grana para o transporte, né? Porque a grande maioria das famílias, a mãe deixa de trabalhar para cuidar das crianças, então vai ter uma redução ali As pessoas não enxergam nada disso. Eu falei, gente, alguém precisa falar para essas pessoas que não é bonito assim, do jeito que vocês estão falando. É incrível ter filho? É incrível, mas não é... A maternidade não é bonita. A maternidade é feliz, mas bonita ela não é. E precisa falar dessas coisas feias também. Eu falei, não... Quero falar. Ficava indignada, via os stories das blogueiras maravilhosas lá, com seus enxovais incríveis, com as 14 babás para 2 crianças. E aí eu mandava para minhas amigas e falava, meu Deus, que ódio, eu não aguento ver isso. E aí elas começaram a falar para mim, vai falar disso, se não tem ninguém falando, fala você. Eu falei, não acho que é o momento. Que bom que esse momento chegou também, né? Poder trazer luz ao aspecto que tá aí e ninguém tá a fim de enxergar, né? Então, quanto mais a gente mostrar para os algoritmos que tem gente falando sobre isso, melhor. E que bacana que você tá se dispondo a dar sua cara a tapa, né? Que com certeza tem muita gente que vai lá e fala umas asneiras de vez em quando, Nossa, né? Nem que seja na força do ódio, tô lá. Porque assim, é isso. As pessoas... O meu inbox, assim, é uma piada, né? Tem muita coisa muito legal. Eu recebo muita mensagem muito legal. Mas eu também recebo umas coisas que dá pra fazer um livro e a gente sentar e rir. Porque essa é uma característica minha, graças
aos orixás eu tenho é o deboche. Eu consigo rir das coisas que me fazem raiva. Porque senão eu já tinha infartado lendo as mensagens que eu recebo. Sobre tudo, assim, críticas sobre absolutamente tudo. Sobre o que os meus filhos comem, sobre as roupas que eu visto neles. O Murilo é um menino LGBT. E o fato de eu aceitar, né, que a palavra já é muito difícil para mim, eu tenho que aceitar, é a vida dele. Mas me criticar por eu aceitar isso... Por tudo, qualquer coisa que você traga para a rede social, vai ter sempre alguém ali para falar. E quando é uma pessoa preta, as pessoas se sentem no direito de te criticar, se sentem no direito de falar ainda mais. Porque quem é você, pessoa preta, para estar aí achando que influencia alguém? Sabe? É nessa perspectiva que eu recebo os comentários. E essa de influenciar, eu vejo alguns influenciadores pretos, né? Que fazem um conteúdo até bacana, aí comparando com um branco que faz algo parecido, 4 vezes menos seguidores. Não fiz esse exercício, mas se eu fizer hoje o exercício de ver quantos pretos tem ainda no Big Brother, ver quantos seguidores eles ganharam, serão poucos que ultrapassou 1 milhão. Sabe? Uhum. E por quê? Né? Isso que eu não entendo. Então, não é... É o algoritmo que reduz a bolha ou as pessoas que não estão interessadas em procurar saber sobre essas pessoas? O algoritmo reduz a bolha porque as pessoas não querem ver, né? Eu tenho visto muito essa discussão de que o algoritmo é racista. É mesmo. Eu já fiz no YouTube, se eu coloco... programa, né? Não é uma pessoa preta que tá lá, né? É branco, então ele tá programando a imagem e semelhança dele. Se eu posto um vídeo com a minha cara preta lá... E eu tenho hoje 14 mil seguidores. Aí eu vou ter, por exemplo, 2 mil likes. Se eu postar o mesmo conteúdo com a foto de uma pessoa branca, eu vou ter 6 mil likes, 8 mil likes. É impressionante, assim. Mas não é que o algoritmo mostra mais, é que as pessoas se demoram mais nas fotos de pessoas brancas. Então ele entende, fala, poxa, eu vou mostrar mais gente branca porque eles gostam de gente branca, né? É uma coisa alimentando a outra, não dá para culpar só o algoritmo. Eu faço, no meu curso, eu sempre, no final de todas as aulas, tem uma tarefinha, né? Geralmente é uma tarefa reflexiva. E aí uma das tarefas escolhe hoje todas as pessoas que você segue no nicho de culinária. Faz a conta de quantos brancos e quantos pretos você segue. E aí você vai equiparar. Ou você vai começar a seguir mais pretos, ou você vai deixar de seguir alguns brancos. Topa. E aí uma coisa que é interessante, as pessoas topam seguir mais pretos, mas nunca deixar de seguir brancos. Mesmo que a pessoa não mude nada na tua vida, mas as pessoas se sentem numa dívida com influenciadores brancos. Mas ele tá ali criando conteúdo, e é sim, verdade. É trabalhoso pra caramba e leva tempo, mas não se sente nessa mesma dívida com pessoas, com criadores pretos, né? E aí sempre no final dessa aula, as pessoas assistem e aí vem lá no meu inbox. Caraca, eu fui olhar meu Instagram e aí eu percebi que eu sigo você, fulano de preto, e mais ninguém. Eu falei, então, como é que você vai falar que o outro é racista se você também não tem esse interesse? Passa por essa autorreflexão, né? Essa autocrítica. Se não tiver, não adianta a gente falar do algoritmo, a gente falar do outro, se nem a gente não tá fazendo. Exato, né? Se mudar a sua própria bolha primeiro, né? E é bem isso. É bem isso. Eu converso bastante com o Tadeu França. Tadeu, parça pra caramba. Gente boa. É um querido. E ele fala justamente sobre isso. O quão difícil é alcançar lugares que uma pessoa branca não precisa ter todo um repertório como ele tem. Só fazer um estalo já tem 1.000 seguidores do nada. E ele tem que suar pra ganhar o mesmo. Eu fico indignada com isso, mas é uma coisa que, assim, eu tenho tentado não prestar atenção nisso, porque desmotiva a gente absurdamente, né? E eu fiquei em alguns momentos, tipo, não, gente, não quero mais isso, sabe? Não vou... Porque leva tempo, você faz roteiro, eu faço todo o meu conteúdo a partir de um único celular. Então, você imagina, você gravar vídeo, roteirizar e pesquisar e editar, o celular fritando, explodindo. A cada 2 semanas eu falo, então, Murilo, eu preciso de um novo Gmail para armazenar minhas coisas.
E para gerenciar todas essas senhas. Exatamente. E aí você faz tudo isso e tem pouquíssimo retorno quando você vê pessoas fazendo o básico, o mínimo, um conteúdo bem, mais ou menos, e tá crescendo pra caramba, e tá fazendo publicidade, né? Porque isso é uma coisa que, assim, eu desisti. Não conto mais, não. Teve um momento que eu achava que, falava, de repente, rola uma publi aí. Em 2 anos eu fiz 3, e uma delas eu não recebi. Nossa. Aí você vai olhar os números dessa publi que você fez, poxa, dava para pagar sem problema nenhum. E uma foi uma campanha feita com vários influenciadores, me sondaram, perguntaram o meu valor, e eu falei, consultei pessoas do mesmo nicho, que tem a mesma quantidade de seguidores, né? Pra gente meio que, vamos pedir mais ou menos a mesma coisa. Várias pessoas fizeram a publi, e eu não, pelo mesmo valor. Aí o retorno que eu tive, porque eu fui atrás, porque nem o retorno não me deram. Mas eu fui atrás, falei, então, como é que ficou? Vocês pediram um vídeo teste, tipo, 6 da tarde, tem como mandar um vídeo teste ainda hoje? Para de fazer janta. Janta, Murilo, criança. vamos passar irmão na escola, porque eu vou gravar um vídeo maquiando e trocando fralda ao mesmo tempo. Gravei o vídeo, enviei, nem retorno. Eu falei, não, o mínimo que ela vai ter que me falar é por quê? Não, tem o feedback, né? Pelo menos isso. E aí ela falou que o valor era muito alto. Que eu ainda não tinha esse engajamento. Poxa, cara, eu tenho um engajamento bem legal, sabe? Aí eu falei isso pra ela, mas você esperava um engajamento maior do que esse, porque eu mandei lá pra ela todas as minhas métricas e tal. Mas você comprovou ainda as Comprovei, métricas, né? O número de seguidores e tal. Eu falei, olha, eu não vou discutir com você, porque eu sei que você também representa um cliente, né? E você não vai falar, o meu cliente é racista, mas eu já entendi. E ela não negou. Isso é que é o incrível, ela não negou. E aí outras pessoas fecharam com essa marca pelo mesmo valor que eu pedi, com um engajamento bem menor do que o meu, porque modéstia à parte, as besteiras que eu falo no Story as pessoas gostam, então o engajamento tá em dia, mas é isso. Eu meio que comecei a entender que eu não tenho a cara da publicidade. Então não vou ficar também me matando e não vou mudar. Isso que eu não entendo, né? As marcas não enxergam quem é o público. Segrega ali ou pega só uma amostra. Mas a grande maioria, poxa, são pessoas assim. São pessoas pretas. Exatamente. Entendeu? Então não tem porquê. A maior parte dos lares da classe C e D são de mães solos. Eu acho que foi a Aline Gonçalves que falou que teve um merchandise de uma coisa de cabelo e mandou pro influencer branco um kit de cabelo crespo. E assim, não faz sentido. Pois é, mas preferem essa pessoa que não vai usar o produto, que não tem a mínima credibilidade, não pela pessoa, né? Mas é um produto que ele não vai usar. Mas preferem a imagem dele do que a imagem de uma pessoa preta. Teve uma época no Facebook ainda. Eu abri uma página para falar sobre paternidade. E lembro que o dia que eu sentava, escrevia, fazia o texto, colocava uma foto lá, meia dúzia de curtidas. Aí um dia uma foto lá das crianças brincando, hora da diversão, 100 curtidas. Bomba. Assim, velho, pô. Você fala disso sempre, né? Eu fico pistola às vezes, né? Porque eu reclamo lá nos stories. Quem assiste meus stories, coitado, que paga o pato. Falo, gente, vocês gostam de me ver sofrendo, né? E por falar Vocês isso, gostam de me ver na merda. Porque assim, o dia que tá tudo bem, que eu posto um trabalho legal que eu fui fazer, vocês estão nem aí. Aí o dia que eu tô chateada, que as crianças estão no inferno, que eu tô chorando. Nossa, aí o pessoal adora. eu acompanhei uma sequência de stories da semana passada, esses dias. E vou chegar nesse ponto, né? A questão que você quer abrir lá um Close Friends. Né? Vou chegar nesse ponto, mas antes tem uns recados aqui para dar. A gente tem aqui o apoio do Papo de Pai Podcast, a gente tem da Sentidos e Cores. Sentidos e Cores é uma loja que vende artigos e produtos voltados para crianças atípicas. Mas não apenas para crianças atípicas, mas crianças típicas também. Né? Eu vejo porque a gente tem uns brinquedinhos em casa que o Arthur brinca, mas todos os outros 3 brincam também.
porque são funcionais. São hipoalérgicos, são seguros, tem todo um pensamento por trás daquele utensílio, daquele artigo. E já deixo o convite aqui para as pessoas conhecerem no sentidosecores.com.br ou no Instagram, @sentidosecores. E pote. São Sebastião, mas daqui a pouco a gente está distribuindo para o Brasil todo. E eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Uma amostrinha, um presentinho, uma que legal. cortesia para você. Obrigada. Espero que goste. Pode abrir se quiser. É um doce. E aí uma geleia artesanal, pronto. Aí a mãe adora. Vou abrir porque eu sou curiosa, eu não gosto de esperar não. Ai, amei. Nesse café, nossa, pronto. Aí é minha já cara, fica, né? Você sabe. Já fica o convite também, todo mundo conhecer o Amor em Pote no Instagram, @amorempote. Tenho certeza que você vai gostar, porque eu sou suspeito, porque é minha esposa que faz. Ah, que legal. Esse é só uma pequena lembrança para os nossos convidados. E Obrigada. voltando lá à questão dos stories, Sim. Teve um momento lá você realmente falando o quanto o Murilo é seu braço direito, e também você acha, não é justo ele absorver toda essa carga, né? O quanto você tem que falar e o porquê do Close Friends. Às vezes eu quero só reclamar, né? Tem dia que a mãe precisa só reclamar, ela só quer desabafar. Eu não quero que ninguém venha falar assim, mas por que você não tenta tal coisa? Não, eu só quero que você me ouça e acolhe o meu sentimento naquele momento. E o Close Friends é nesse sentido, porque infelizmente você trabalha com a internet, tem isso. Eu não vou fechar publi com determinadas marcas se eu tiver o tempo inteiro reclamando de determinado produto, né? É verdade, né? Então, para não precisar de ter esse filtro, eu detesto falar com essa contenção de dano, o tempo todo se preocupando com o que eu tô falando. Então, o Close Friends começou com essa ideia, mas também é uma forma de ampliar as discussões, né? Ali no meu Instagram eu falo muito de criação respeitosa com o recorte antirracista, mas eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou professora, eu tenho outras dimensões que eu também sinto necessidade de falar a respeito. Mas que não cabe naquela discussão do meu feed, né? O meu feed é muito direcionado e tal. E no Close Friends ficaria uma conversa mais aberta. Essa conversa já acontece, eu tenho uma comunidade no WhatsApp que algumas seguidoras formaram. Legal. E aí a gente tem umas conversas muito legais lá, mas às vezes eu tô ali gravando uma história e eu já lembro de alguma coisa e eu quero falar por ali mesmo. Então, Close Friends é nesse sentido, de poder reclamar sem me preocupar, sem ficar com medinho. Boa, boa. E a questão do Pix Day? O Pix Day surgiu depois desse momento que eu precisei parar de trabalhar para cuidar do Lucas. O poder aquisitivo caiu pra caramba, né? Eu tive um problema muito grande com a empresa que eu trabalhava, porque eu saí e até hoje eu não recebi nada. Caramba. 3 anos de direitos trabalhistas perdidos. É uma causa na justiça que eu não tenho muitas esperanças, tá lá, e algum dia se sair, beleza. Mas isso me prendeu muito, né? Eu fiquei meio que nem seguro-desemprego, não recebi. Não consigo voltar para o mercado de trabalho formal, trabalhando CLT por conta do Lucas e da Maia também, né? E agora sendo mãe solo, antes eu ainda tinha o suporte do pai, que a gente revezava e tal, agora não é mais possível. E aí eu cheguei numa situação onde, assim, por mais que eu fizesse um freelance aqui, um trabalhinho aqui, eu não estava dando conta de pagar as contas e tal. E consome muito tempo criar para o Instagram, né? É uma rede que, assim, te exaure. Falei, chega, não dá para eu ficar trabalhando de graça. E aí eu decidi que eu não ia mais ia fechar o meu Instagram e tal, cancelar a conta. E fiz isso. Fiquei 2 dias sem postar e sem aparecer e tal. Quando eu voltei, tinham feito uma vaquinha de 20 mil reais para mim. Olha. E eu meio que me senti na obrigação de continuar, sabe? Porque, assim, iam sentir falta de mim. Foi legal saber que as pessoas iam sentir falta de mim, né?
E aí voltei a criar e tal. E aí as seguidoras mesmo me falaram, olha, tem alguns criadores que estão fazendo isso aqui. O Hulk, que é um criador de conteúdo preto, ele que começou essa ideia do Pix Day, né? Ele é um homem PCD, e aí por conta disso tem toda uma questão aí também financeira. E aí outros criadores, o Tadeu França, por um tempo fez e tal. Aí as seguidoras falaram pra mim, começa a fazer e a gente vai tentando te divulgar aí pra conseguir te ajudar. E é graças a isso que eu consigo me manter criando conteúdo, porque os cursos que eu trago, workshop e tal, assim, palestra é uma a cada 3, 4 meses. Os cursos é aquele dinheiro que te dá uma sobrevida, mas não é um dinheiro que paga as contas, né? Então é o que tem me ajudado aí a me manter. E as pessoas que participam do Pix Day, você tem um e-book, né? Isso, todo mês eu crio um conteúdo exclusivo para as pessoas, para os apoiadores. Eu tenho um Apoia-se também, mas o Apoia-se ele não é muito movimentado e tal. O pessoal se engajou muito mais no Pix Day. Sei bem como é. É complicado. Então, eu sempre crio um conteúdo exclusivo. Todo mês é um conteúdo diferente, que aí essas pessoas recebem. Já fiz e-book, fiz um livro de receitas africanas para trabalhar com as crianças, para trabalhar ancestralidade com as crianças. Tem o calendário de autoras negras. Todo mês eu tô inventando uma coisa aí. Esse mês é um guia de entretenimento afrocentrado, que eu tô trabalhando nele aí. Que legal, né? Então, além da ajuda que as pessoas chegam até você, ainda ganham um conteúdo bacana, né? Sim, relevante. Se fosse pagar, eu acho que valeria muito mais do que a própria ajuda do Pix ali, né? E isso é uma coisa legal, né? Porque, assim, se a pessoa me mandar 50 centavos, 50 reais, ela vai receber do mesmo jeito. E eu percebi que as pessoas se fidelizam justamente por isso. É muito legal, porque quando eu comecei a falar do Pix Day, vou tentar fazer, eu falei, gente, eu tinha na época 5 mil seguidores. Se todo mundo me der 50 centavos, eu consigo pagar tudo, né? Então eu estipulei essa meta inicial, 50 centavos por seguidor que tivesse a vontade de participar. E aí eu comecei a receber mensagens das pessoas, cara, seu trabalho tá muito incrível. Aí a pessoa mandava 50 centavos e recebia o conteúdo exclusivo. E aí ela falava, não, eu não me sinto bem de receber todo esse conteúdo por esse valor. Vou te mandar mais um Pix. E aí as pessoas começaram a entender que o trabalho tem um valor, né? Que o meu trabalho e de outros criadores de conteúdo, porque é isso. Eu falo do Pix Day para mim, mas para as pessoas também entenderem que todo criador de conteúdo, ele leva aquilo ali é um trabalho a sério. Apesar da plataforma não remunerar, é um trabalho de tempo integral, inclusive. Né? Então, se você gosta daquele conteúdo, você quer que o conteúdo continue existindo, por que não você ajudar a remunerar essa pessoa? A gente paga a Netflix, a gente paga os streams da vida, e por que não pagar isso também? Que é muito mais barato, inclusive. E com conteúdo relevante, né? Né? Isso. E pensado com sensibilidade, né? Porque é uma coisa que eu tento, assim... Lógico que eu consigo, porque eu tenho poucos seguidores. Se você pensar nessas influenciadoras monstruosas de grande, eu tenho quase nada de seguidores. Para mim é tudo, mas né, proporcionalmente pouco. Então eu consigo dar ainda de lembrar de cada um. Eu lembro que você participou tal mês. Às vezes as pessoas me mandam mensagem falando assim, me desculpa, eu não consegui participar esse mês. Eu falei, gente, vocês não têm uma dívida comigo. É quando vocês puderem, mas é legal que as pessoas se preocupam, sabe? E eu tento criar essa comunidade de uma forma muito próxima. Não quero... Eu acho muito complicado essa história de seguidores, né? Que dá aquela ideia de que a pessoa faz o que você manda e pronto. E não, é uma troca. E realmente tem acontecido essa troca. Que bacana, que bacana. E a gente já tá começando a se encaminhar pro final do episódio. Poxa vida. Agora que a gente tá começando a fluir, né? Eu acho muito bacana isso. O que eu fico puto em relação a... Tem gente próxima, né, que vê todo esse esforço e não estão nem aí. Não oferece nenhum... Nada, não digo nem dinheiro, mas alguma coisa em que eu posso ajudar, né? E quantas pessoas eu recebo falando assim, recebo no inbox falando, que bacana. Mas assina lá meus 15 reais por mês. Não. Você fica falando isso direto, né? A pessoa fala, nossa, você tem conteúdo muito bom, tal, não sei o quê.
Aí minha mãe fala, tá aí, Ó, dinheiro no Pix meu Pix tá aqui, ó. Porque assim, muito conteúdo gratuito tem lá para quem quiser consumir, mas eu tenho uma demanda de pessoas que podem pagar pelo meu trabalho, porque assim, eu sou aquela pessoa que tudo que eu quero, eu não consigo estudar superficialmente nada, eu preciso estudar tudo profundamente. Então, por exemplo, por conta do Lucas, eu falei, vou fazer um curso de terapia ocupacional, vou fazer um técnico de terapia ocupacional. Legal. Eu vou sempre me aprofundando nisso. Então, eu fiz uma certificação com orientação parental. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou investindo nisso. E aí a pessoa ela tem condições de pagar por aquilo, mas ela fala, então, não tem como você me ajudar? Se é uma dúvida simples, é lógico que eu vou responder. A pessoa fala, poxa, é uma dúvida muito comum que eu recebo. Minha filha não tá curtindo o cabelo crespo dela. Você me aconselha alguma coisa? Tranquilamente, eu vou falar de livros, de vídeos, de 1000 coisas, eu vou dar várias referências. Mas às vezes as pessoas vêm com uma questão super específica, quer que eu bolo todo um plano, toda uma estratégia para lidar com a questão gratuitamente. Eu falo, meu querido, não, né? Eu vou levar tempo estudando essa questão, eu vou pensar uma estratégia específica para a tua família. E aí a pessoa fala assim para mim, eu gostaria muito de adquirir o teu curso, mas eu não tô tendo grana para fazer isso. Só que uma coisa que eu faço muito é seguir os meus seguidores. Então eu tô vendo a pessoa gastando com outras coisas, né? Eu tô vendo seus stories, eu sei que você tem grana. É que o meu conteúdo não é relevante o suficiente para você, né? Porque é muito comum que as pessoas me procurem, assim, para validar sua carteirinha de racista, sabe? Como você passa lá para validar o seu ticket de estacionamento. A pessoa vem no meu inbox para receber essa validação. Ou então no sentido de que, olha, minha parte eu tô fazendo, eu sigo uma pessoa preta. E aí, essa pessoa, eu não falo nada. Tudo que ela quiser saber de mim, ela vai ter que pagar. Porque é mais racista ainda, né? Sim. Ela achar que o meu trabalho não tem valor, que ela tá me fazendo um favor. Eu já ouvi, pessoas já vieram me convidar para participar, para dar palestras. Em novembro eu recebo milhares de convites. E aí a pessoa fala para mim, então, eu falo, mas qual é a remuneração? Qual que é o... Esqueci a palavra agora em inglês, né? Porque tudo é em inglês. O budget. Aí a pessoa fala, então, a gente vai pagar o teu transporte. Sério? Que, tipo, eu vou, né, desenvolver um conteúdo. Eu não tenho uma... Eu vou pelo menos ir de helicóptero, né? se for assim, eu não sei. tenho uma palestra pronta, um conteúdo que eu levo para todos os lugares. Eu sempre vou estudar. É uma empresa do quê? Então, eu vou entender o contexto ali, eu vou desenvolver uma palestra específica para cada lugar. Isso leva tempo. E a empresa fala, e a gente vai divulgar o teu trabalho. Divulgação não paga boleto, né? Exatamente. Não tem como. Então, para essas pessoas aí, o Murilo dá risada. Eu falo, então, me ama, me adora, meu conteúdo é incrível, mas morra de fome, né? Que antirracismo é esse? Tem que ser prático. O antirracismo tem que ser prático. Muito. E colocar lá a opção. Se você quer elogiar, a gente aceita qualquer valor. Se você quer xingar, R$50. Aí pode mandar o xingamento no recibo do Pix. No comentário do Pix. Eu tenho que incluir. Quer saber o seu orixá? Cobre uma graninha também, porque as pessoas me perguntam muito isso. Eu não sei, eu acho que eu tenho cara de mãe de santo. Eu sou de candomblé, mas eu não sou mãe de santo, não jogo buzo, né? Qual será o meu orixá? Não sei, querida, não te conheço. Dá vontade de falar às vezes, sabe? Bom, então não se atreva a fazer o curso de nutrição. Porque senão, assim, eu peso tanto, tenho tanto de altura. O que eu preciso comer? Bom, gente. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o final. Tá? Eu tenho aqueles pedidos de praxe aqui do nosso podcast. Vale alto jabá, tá? Então, o que você sugere de conteúdo para a galera que está aqui nos ouvindo e nos assistindo? Eu poderia falar, comprem o meu curso de letramento racial para pais. Tem curso para família, tem curso para educadores. Vou deixar o link também. Isso, mas contando que você vai deixar o link, eu vou trazer outra indicação. Aquela que você vai aproveitar o momento. A maior parte do meu público são mulheres, né? E eu sinto que a maternidade afoga a gente. A gente esquece de todo o resto porque a gente é mãe de fulano, né? A gente deixa de ser todo o restante. Então,
um livro que me ajudou a resgatar a minha identidade é Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, né? A gente tem muitas dimensões, infelizmente quase todas elas sob a ótica de opressões, né? Então a gente precisa entender o nosso lugar social. Que mulher eu sou, que classe social eu pertenço e como isso interfere na minha vida, na minha sexualidade, nos meus relacionamentos. E esse livro me ajudou assim, a me entender enquanto sujeito político, né? Não só a mãe, não só a trabalhadora, mas um sujeito integral. Recomendo para todas as mulheres, mas principalmente para as mães, para a gente resgatar essa identidade aí. Massa, já recebemos essa indicação. Eu ainda não li. Vou até colocar na cestinha da Amazon depois. Nossa, é aquele tapão na cara, assim, de você acabar e falar, meu Deus, eu senti o impacto. Se você pudesse e pode indicar uma mãe ou um pai para vir conversar com a gente no futuro episódio, eu vou te convidar a abrir seu WhatsApp, escolher alguém e mandar o áudio falando assim, ó, recebi a incumbência do Niltinho aqui do Papo de Pai Podcast para indicar alguém para falar sobre parentalidade. E eu escolhi você, tipo Pokémon, sabe? Deixa eu achar ela aqui. Tá lá em cima, porque eu falo tanto com ela. Oi, Gabi. Eu tô aqui gravando o podcast Papo de Pai com o Niltinho. E ele me deu a incumbência de convidar, de falar uma indicação. E não tem maternidade que eu admire mais do que a sua. Pela sua força, pela sua luta e por tudo que você passa aí com o Benizinho. Então eu tô indicando você, porque todo mundo precisa ouvir o que você tem para falar. Beijo, amiga. A Gabi, ela é mãe do Beni, que é uma criança autista, surda com síndrome de Down. Ela também é uma mulher autista. E aí ela, junto com o esposo, tem um perfil, chama Família Típica, e eles falam lá da criação do filho deles e da luta que ela desenvolve para que todas as crianças tenham acesso à educação e saúde de qualidade, né? Não só pelo Beni. Eu admiro muito a Gabi por isso. Ela não luta pelo filho dela, ela luta por todas as crianças. E ela tem uma força, assim, que eu fico emocionada só de falar. É incrível. Eu sigo eles, conversei com o Moisés tempo atrás e eu vejo o quão, assim, para não esvaziar a palavra guerreiros, né? Mas são pessoas de um brilho ímpar, sabe? Isso. Eu vejo a luta da Gabriela e o que eu admiro é que ela não esmorece. Ela parece um pouquinho abatida, falando de uma coisa difícil, de alguma dificuldade que ela passou. E 10 minutos depois ela já tá lá falando de tudo que ela vai fazer para reverter essa situação, sabe? Ela nunca sucumbe. Eu admiro ela e o Moisés também. E o Beni é um queridinho. Uhum. Ai, eu amo aquela família. Oh, meu Deus. Eu tava para mandar o convite, em algum momento eu ia convidá-los. E que bom que você vai fazer seu ponte. Que maravilha. Fico muito feliz. Muito honrado de poder receber vocês, viu? E além disso, a gente tem a gravação da nossa Cápsula do Tempo, que é uma mensagem para o futuro, né? A grande maioria dos nossos convidados, os filhos são pequenos, né? Agora Salvo alguns. Mas o objetivo é esse, né? Fique à vontade, quiser mandar, olhando para aquela câmera aqui, né? Individualmente ou coletivamente. Para o Murilo, eu permito você olhar direto para ele. Toda a minha maternidade é pautada no afeto. Eu busco aprender e estudo bastante para trazer uma maternidade consciente, crítica e 1000 outras coisas, mas sempre com o princípio do afeto, porque para todas as crianças é importante, mas para as crianças pretas é ainda mais. Porque o afeto para uma criança negra só é dedicado da família, basicamente. E eu torço para que no futuro os meus filhos reconheçam isso. Não porque eu quero ser reconhecida por ser uma mãe afetuosa, mas porque eles reconheçam o poder do afeto e
que eles levem isso adiante e principalmente que eles entendam que eles são merecedores de afeto e que eles não podem, em nenhuma relação, aceitar não ser positivamente afetados, né? O afeto vem de afetar e eles têm que ser positivamente afetados sempre, não aceitar nada menos que isso. Mas individualmente, é estranho falar da cápsula do tempo pensando no Murilo com 40 anos. Mas eu espero que você consiga enxergar a pessoa incrível que você é. Eu sei que você tem dificuldade para enxergar toda a potência de pessoa que você é. E eu desejo, assim, o que eu mais desejo é que você se enxergue com os olhos que todo mundo te vê. Todo mundo, você sabe, né? Que todo mundo, o Murilo é um querido em todos os lugares. Mas ele não consegue enxergar essa beleza, essa força, essa inteligência, mil outras qualidades que você tem. Então, o que eu desejo é que você alcance o dom de enxergar você pela minha ótica, pela ótica de qualquer pessoa que te conhece. E pro Luquinhas, eu só quero que ele viva pleno. Eu só quero que ele seja o Lucas. Luto muito. Desculpa. Eu luto muito para que o Lucas não seja o autismo, né? O Lucas não seja uma bandeira, né? Quando eu falo da minha maternidade com relação ao Lucas, eu sou mãe de uma criança. E eu só quero que o Lucas seja o Lucas. Eu não quero que ele seja uma bandeira. Eu não quero que ele seja uma causa. Eu não quero nunca que ele se reduza ao transtorno do espectro autista. Eu não quero que ele se reduza a nenhum rótulo. Que ele entenda que ele só precisa ser ele do jeito que ele quiser ser. Que ele não tem que corresponder à expectativa de ninguém. E para Maia eu desejo força. Ser uma mulher negra é se vestir de força e coragem todos os dias. E eu tenho tentado ensinar isso para ela, mesmo tão pequenininha, e eu espero que daqui a 20 anos ela esteja com uma coraça de força e coragem. Porque nunca vai ser fácil, mas vai ser sempre possível. Que maravilha! Caraca! E assim, a grande maioria das vezes o fruto não cai longe da árvore. E você se mostra ser uma pessoa incrível. E tenho certeza, conhecendo o Murilo aqui, vejo o quão grande ele é. E fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de conhecê-los. E tenho certeza que serão adultos esplêndidos, responsáveis, incríveis. Assim como você é. Obrigada. Sara, eu fico muito, muito feliz mesmo. Muito honrado de ter você aqui. De longe, eu acho que é um dos melhores episódios com quem eu gravei aqui. Pode ter certeza. Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz. E, assim, foi uma conversa tão boa, sabe? Não me senti em nenhum momento preocupada. Eu acho que isso na minha vida, isso é um privilégio. Os momentos que eu não estou preocupada, os momentos que são leves para mim. São raridade. Então, obrigada por fazer esse momento tão leve. Também fico muito feliz. E é isso, gente. Se vocês gostaram, já compartilha. Se não gostou também, pode compartilhar, pode dar o like aqui, comentar. Deixe seu @ pra galera te conhecer, quem não te conhece ainda. Então, vão lá me seguir. Eu sou @maternagem_preta em todas as redes sociais. Estou lá tentando me aventurar no TikTok, no Twitter, só para reclamar, porque é a rede social da reclamação. Mas eu tô reclamando sobre maternidade, eu não tô fugindo do meu nicho. Então vai lá me seguir. E é isso. Maravilha. Quem conhecer a Sara agora, já vai lá no inbox, lá no direct, manda um joinha pra ela. Ou melhor, vai na última publicação dela assim, cheguei aqui através do Papo de Pai. Vai ser muito bacana ter esse retorno, esse feedback de vocês. Então, Sara, Murilo, muito obrigado. Fiquei muito honrado e muito feliz de tê-los aqui. Valeu, obrigada. Então, um beijo a todos. Curta, compartilha. Avalie a gente lá no Spotify com 5 estrelinhas, tá? Se quiser dar menos, você manda um pix também junto. Tamo junto. Beijão no coração de todos e até a próxima.